Hoje, os indígenas estão bloqueando uma estrada em Dourados, no Mato Grosso. Será que a presidente Dilma vai editar uma medida provisória para multá-los? Há poucos dias, no Paraná, o MST bloqueou a BR-277. Será que a presidente Dilma vai editar uma medida provisória para multar o MST? E a outra indagação é mais importante. Quando o péssimo estado das nossas rodovias impede o trânsito de veículos, quem pagará a multa? O governo pagará a multa? Esta medida provisória, editada pela presidente Dilma para punir caminhoneiros, é uma afronta à inteligência e ao bom senso. Melhor faria a presidente Dilma se editasse uma medida provisória para estabelecer normas que possibilitem a mais eficiente devolução dos recursos assaltados dos cofres públicos pelos ladrões existentes nesse país. Ao invés de editar medida provisória para punir caminhoneiros, deveria a presidente Dilma editar medidas provisórias com normas inteligentes para combater a corrupção no país, que é uma das causas centrais das mazelas existentes e que afetam, sobretudo, os trabalhadores brasileiros. O governo está utilizando a multa de trânsito como instrumento de repressão política. O governo desconsiderou o caráter arrecadatório da multa de trânsito, que já estava se sobrepondo ao espírito pedagógico, e adentrou o campo da repressão, transformando a multa de trânsito em instrumento de confisco utilizado para coibir manifestações daqueles que não aceitam os desmandos perpetrados pelo governo. A incapacidade para o diálogo, a incompetência no sentido de formular políticas para equilibrar as contas públicas e colocar o Brasil no caminho do crescimento. Essa incapacidade faz o governo recrudescer e atacar os descontentes que exercem o direito constitucional de manifestação. Uma multa de trânsito pode ser definida como uma sanção de natureza pecuniária imposta pelos órgãos públicos competentes aos proprietários e condutores que cometerem infrações estabelecidas nas normas específicas. O governo, ao transformar a lei de trânsito em instrumento de repressão política, erra novamente. Ao instar as polícias e os órgãos responsáveis pela organização do trânsito a aplicarem multas gravíssimas, majoradas em 30 vezes, aos caminhoneiros que participarem de manifestações, e multas gravíssimas, majoradas em 100 vezes, para os líderes das manifestações, o governo fere de morte o princípio da proporcionalidade, desconsidera o princípio do não confisco, ignora o princípio da individualização da pena. Aplicar multas com essas proporções aos trabalhadores das estradas exacerba o poder de coação que deve ser exercido pelo Instituto da Multa. Viola a proporcionalidade em sentido estrito, pois, devido ao singelo poder econômico desses trabalhadores, essas multas representarão o confisco do seu capital de trabalho. E esse do confisco do patrimônio do trabalhador impactará a sua família de maneira cruel, escandalosa e de forma irreversível e irresponsável, jogando no chão o princípio da individualização da pena, que não deve ser respeitado apenas em matéria criminal. As multas são escandalosas, vejam, 191,54 vezes 100, R$ 19.154. 191,54 vezes 30, R$ 5.746,20. O princípio da vedação do confisco tem como escopo preservar a propriedade dos contribuintes ante a voracidade do Estado.
julgando o recurso extraordinário número 833-106 de Goiás, relatado pelo ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal limitou em 100% sobre o valor do tributo o percentual da multa imposta. O caráter confiscatório desconsidera o mínimo para a existência digna e produtiva do particular. É evidente que a cobrança de multa em valores desarrazoados, mesmo não sendo no campo tributário, precisa ser aquilatada perante o princípio da vedação do confisco. No caso dessa medida provisória 699, o caráter confiscatório da multa é flagrante e a inconstitucionalidade é cristalina como água de boa fonte. Não existe remendo para o que o governo acaba de fazer. Analisando o passado, resta claro que não se poderia esperar outra coisa do governo senão o expediente de lançar mão de instrumentos de repressão política para se manter no poder, mesmo quando quase 90% da população não mais tolera esse governo. É lamentável o que está acontecendo. O parlamento deve rechaçar essa medida provisória, que transforma o Código de Trânsito em instrumento de repressão política e, imediatamente após, disciplinar as relações jurídicas ocorridas durante a sua vigência, por meio de decreto legislativo, apagando da história do Brasil as punições impostas com base nesse instrumento repressivo que é a medida provisória 699. Não atuando o parlamento desta forma, restará o caminho do Supremo Tribunal Federal, que tem todos os elementos necessários para considerar inconstitucional esse desatino, esse delírio, essa alucinação do governo. E eu concedo ao senador Cássio Cunha Lima e depois à senadora Ana Amélia os apartes que solicitam com prazer. Senador Álvaro Dias, cumprimentá-lo pela eloquência de sempre, a vibração de toda vez e a indignação constante com os abusos praticados pelo governo da presidente Dilma do PT, que chega a esse momento de completo desespero. Só mesmo um governo em estado de desespero pode imaginar que seria possível punir alguém através do Código Nacional de Trânsito por ter uma posição de destaque num movimento reivindicatório. Ora, a medida provisória 699, como Vossa Excelência, de forma robusta e de maneira clara, vem argumentando, é absolutamente inconstitucional. Se houvesse a intenção do governo de punir quem faz manifestação contra os interesses do governo, teríamos que fazê-lo através do Código Penal. E a nossa Constituição veda medidas provisórias que possam modificar o Código Penal. Imaginar uma multa de mais de R$19 mil, e Vossa Excelência descreveu detalhadamente cada uma das multas, para os líderes de movimento, por via do Código Penal, do Código de Trânsito, é de um absurdo jurídico que, obviamente, mesmo que o parlamento cometa o desatino de aprovar tal medida provisória, que deve ser rejeitada de pronto, porque ela fere os princípios de constitucionalidade, e tenho certeza que o senador presidente do Senado, Renan Calheiros, vai analisar esse aspecto de constitucionalidade, nós teremos que ir ao Supremo Tribunal Federal, porque aqui há um flagrante atentado à Constituição, porque, vejam só, eu concluo a parte, senhor presidente, nobre deputado, nobre senador Álvaro Dias, se pretende punir no aspecto penal líderes de movimentos através do Código Nacional de Trânsito. Não é competência do Código Nacional de Trânsito esse tipo de punição. E não se pode modificar o Código Penal através de medida provisória. É um desatino completo do governo, sem falar nos aspectos políticos da atitude que tenta
escolher as formas que a sociedade quer protestar contra o governo. Eu cumprimento Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e estaremos juntos nessa luta em defesa dos trabalhadores brasileiros, dos caminhoneiros que manifestam de forma livre e democrática a sua indignação com esse estado de coisas. Sem dúvida, meu líder Cássio Cunha Lima, Vossa Excelência retrata muito bem. Essa medida provisória é a fotografia do governo. É a fotografia do governo na sua desfaçatez maior, no seu delírio permanente, na sua ausência de criatividade absoluta para resolver os problemas que afligem o país. Portanto, só resta a esta Casa rechaçar essa medida provisória, sob pena de compactuarmos com uma atitude de afronta à Constituição do país. Eu concedo a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, ou a parte que solicita, com muito prazer. Agradeço, senador Álvaro Dias, com a já presidente do presidente Renan Calheiros, para ilustrar com a correspondência que eu recebi de um caminhoneiro, Antônio Soli Domingos da Silva, que escreveu esta expressiva carta revelando e retratando a realidade dessa categoria. Abre aspas. Sentimos-nos hoje, mais uma vez, traídos pelos poderes constituídos do país. Foram barulho e promessas aos caminhoneiros, principalmente os autônomos que possuem somente um ou, no máximo, 2 caminhões. Foi prometido ajuda com linha de crédito para colocar a dívida atrasada em ordem, mas o que ocorreu foi totalmente o inverso. Ao invés de diminuir os custos da atividade, foram aumentados, e muito, o pedágio, o óleo diesel e as peças de manutenção. O profissional que vive do transporte não aguenta mais. Muitos venderam o que puderam para pagar as contas da família. Sem saída, nos juntamos para manifestar. Não foi um ato político, é puro desespero. Temos contas para pagar e família para cuidar. É uma situação por conta do péssimo gerenciamento do dinheiro público e das falsas promessas. Acreditamos no governo e adquirimos dívidas com a intenção de progredirmos, mas fomos surpreendidos. E agora, o que fazemos? Indaga Antônio Soli Domingos da Silva. Talvez o único caminho seja bater a porta da Justiça mais uma vez. Cumprimento o senador Álvaro Dias. Obrigado, senadora Ana Amélia, por esse depoimento importante que retrata o drama vivido pelos caminhoneiros brasileiros, que estão desesperançados diante desta insensibilidade, do descaso do governo, que nega os compromissos que assumiu ao longo destes meses e que promove um retrocesso na vida de todos eles. Na verdade, eles estão lutando para salvar uma profissão debilitada nesse momento pelas ações do governo, que só sabe aumentar preços de combustíveis, do óleo diesel, da gasolina, aumentar preço de pedágio, dificultar a vida dos caminhoneiros brasileiros e não encontra alternativa alguma inteligente que possa substituir os pleitos apresentados pelos caminhoneiros. Então, é uma profissão que sofre as consequências do descaso governamental. Uma profissão que hoje se torna, infelizmente, uma profissão incapaz de atender às necessidades para a manutenção da família dos trabalhadores do volante. É, portanto, uma reação de desespero, é uma reação de angústia, é uma reação de revolta, sim, porque eles estão sendo enganados há muito tempo por esse governo. Vamos, evidentemente, tentar rejeitar essa medida provisória. E se não lograrmos êxito nessa tentativa, recorreremos ao Supremo Tribunal Federal para fazer justiça aos caminhoneiros brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.